Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre o livro infantil que eu escrevi recentemente, junto com o apoio do hospital onde eu trabalho, do Hospital Sobre a Par, e com a Fundação Educar. O livro se chama Você Já Tem Uma Marquinha? Para quem é novo no canal, meu nome é Karina Zequim, eu sou odontopediatra em Campinas, no estado de São Paulo, e junto com a Aline Frey, minha colega, professora também de odontopediatria, nós temos esse canal para trazer informações úteis para vocês sobre o mundo da odontopediatria. Além de fazer o consultório, eu trabalho num hospital de especialidade chamado Hospital Sobre a Par, Crânio e Face, em Campinas. A gente atende pacientes pelo SUS, pacientes que nasceram com deformidades craniofaciais. E o que seriam essas deformidades? São pacientes que nasceram com alguma alteração na cabeça e pescoço. Então, pacientes que têm alguma síndrome, eles possam ter nascido com uma fissura lábio-palatina. E isso pode acometer um lado do paciente ou pode acontecer nos dois lados do paciente. Então, pode ser uma fissura unilateral e pode ser uma fissura bilateral. Além disso, a fissura, ela pode acontecer só no lábio, ela pode pegar só a gengiva, ela pode pegar só a região palatina, que é lá o céu da boca. E ela pode pegar tudo. Então, existem algumas variações da fissura lábio-palatina, que pode ser só labial, só palatina ou lábio-palatina. E cada paciente apresenta isso de uma maneira diferente, né? Tem vários fatores associados, algumas deficiências nutricionais, a deficiência de ácido fólico, fatores genéticos, fatores ambientais. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Mas o que a gente vê nesses pacientes é que eles têm uma alteração, além de estética, muitas vezes funcional. Então, eles têm alteração da fala. Então, é uma fala fanha. Tanto que no hospital nós temos uma equipe multidisciplinar e nessa equipe, além das psicólogas, o papel fundamental que a gente tem é da fonoterapia, dos fonoaudiólogos, né, fazendo a fonoterapia, para que esse paciente, ao longo do seu crescimento e desenvolvimento, ele adquira a fala mais clara possível, para que ele se comunique, para que ele entre no mercado de trabalho, para que ele seja uma pessoa ativa na sociedade. E o que me motivou, então, a escrever o livro, né? O odontopediatra escreveu um livro de história infantil, né? No hospital a gente tem um atendimento muito humanizado. A gente escuta, a gente acolhe essas famílias, a gente entende a demanda daquele pai que tá com medo, daquela mãe que tem um monte de dúvida, mas o dente do meu filho vai nascer, o dente vai ser torto, minha criança vai falar bem, como é que vai ser? Então, e é um tratamento que ele é muito longo. Ele começa, muitas vezes a gente já tem o diagnóstico, se a gestante já tem o diagnóstico no ultrassom. Então, desde a barriga, se não no parto. E esse tratamento, ele vai se estender até uns 18, 20 anos de idade. E durante esse tratamento, dependendo, lógico, do tipo de fissura, esse paciente vai passar por várias cirurgias, por vários procedimentos médicos, odontológicos. É realmente um tratamento muito demorado. O paciente acaba crescendo no hospital. E a gente consegue acompanhar essa família, consegue acompanhar o desenvolvimento dessa criança. E como nós temos essa equipe multidisciplinar muito alinhada, às vezes em um ambulatório, passando com um profissional, a gente percebe que a criança está mais retraída, o outro profissional já fica atento. Então a gente consegue tentar trazer mais conforto e tentar acolher a demanda que aquela criança está trazendo. E às vezes ela nem sabe o que está trazendo. A primeira cirurgia do bebezinho é por volta de 3 meses de vida, né, para fechar justamente essa abertura que não foi fechada na barriga, né? E aí fica uma cicatriz. E é visível, tá bem no rosto, né? Então tudo que acomete o rosto da gente fica evidente, e as pessoas comparam, as pessoas notam, e isso chama atenção. E quando a criança é pequenininha, ela não se importa, ela não percebe que as pessoas estão olhando. Mas conforme a criança vai crescendo e vai pra escola, as pessoas olham, as pessoas perguntam, as pessoas comentam. E às vezes não tem maldade nisso, mas isso já deixa a criança desconfortável. Ou então, o irmão mais velho, que tá em outra sala, por exemplo, ele chega pra mãe e fala: estão perguntando por que o meu irmão, por que a minha irmã tem essa marca. Tem pacientes, tem crianças e famílias que lidam isso de uma maneira muito tranquila, mas não é fácil para todo mundo, né? A gente sabe que cada família tem as suas questões, tem as suas diferenças, tem a dificuldade da própria família de aceitar que aquela criança sonhada, idealizada, traga com ela uma anomalia que vai depender de um tratamento longo. Isso vai poder comprometer a fala, comprometer algumas outras funções. Então, esse sonho, ele acaba desmoronando. Então, até a própria aceitação dentro da família é um pouco mais demorada. Com base nisso tudo, escutando essas mães, e eu fiquei pensando: nossa, eu queria tanto ajudar, né? O que a gente poderia fazer? E foi com isso que eu tive a ideia de escrever essa história infantil, para que esse livro, ele sirva como uma ferramenta, principalmente nas escolas, para que aquela professora que tem ao longo da sua carreira aí acadêmica 1 ou 2 alunos que tenham nascido com fissura lábio-palatina e não teve um preparo de como lidar com aquilo em sala de aula, quando as crianças começarem a levantar essa questão sobre diferenças, uma usa óculos, a outra tem sardinha, a outra tem o cabelo enrolado, a outra tem cabelo liso, uma criança usa muleta, a outra usa andador.
o outro é autista, então eu tenho uma apraxia da fala. Então, conforme a gente tem pessoas diferentes, até que ponto aquela diferença, a professora está preparada para trabalhar com aquela diferença, né? Então, a ideia é que o livro seja um instrumento, uma ferramenta a mais para que as professoras possam trabalhar isso em sala de aula. Então, pensando isso em sala de aula mesmo, a história você vai passar na escola. Então, o livro chama Você Já Tem Uma Marquinha. Você já tem uma marquinha? O livro traz a história da Maria, que ela muda de escola, né? E quando ela vai no primeiro dia de aula na escola, né? A gente tem aquela ansiedade, né? Primeiro dia, será que as pessoas vão... Será que vão fazer amizade? Então, tem toda aquela expectativa da criança entrando numa escola nova. E nessa escola nova, ela conhece o Pedro, que é o personagem do livro, que nasceu com a fissura lábio-palatina. E ela percebe que a fala dele é um pouco diferente, que ele tem uma marquinha. E a história vai se passar na escola, nesse ambiente escolar mesmo, sendo que a Maria vai perguntando pro Pedro, mas de uma maneira inocente, sem maldade, livre de preconceito. Ela vai perguntando pro Pedro por que ele tem essa marca, o que aconteceu, ele fala sobre a voz dele, tudo que ele já fez, o que a mãe dele passou, o que ele ainda vai fazer. Ele está se preparando para um momento importante do tratamento do paciente com fissura lábio-palatina, que é o enxerto ósseo alveolar, e quando coloca o osso no lugar que não teve o osso, porque ele não grudou um no outro. Então é um momento bem marcante na fase da vida do tratamento do paciente com fissura lábio-palatina. E tudo isso a Maria ouve, ela pergunta pro Pedro, o Pedro explica, ela leva para casa e ela comenta com o pai dela, comenta com a mãe dela. E os pais da Maria, eles vão ajudando a Maria a entender, né, o que ele passou. E aí a gente entra com esse debate sobre essas marcas, né? Então, se você aí ainda não tem nenhuma marca na pele, enfim, no corpo, que traga alguma história, a gente acaba adquirindo uma ou algumas ao longo da vida, né? Como eu disse, nem todas são boas, né? As marcas de violência, elas não é o nosso objetivo aqui, não é a nossa questão. Mas essas marcas que vão trazer feridas profundas na gente, que remetem a momentos de violência, não são o tema, não é a proposta desse livro. A proposta aqui é da gente trabalhar com essas marcas de nascença, com essas diferenças. O paciente nasceu sem uma orelha, né, sem orelhinha, e com o tempo essa orelha foi reconstruída, nasceu com algum tumor, e aí precisou ser removido, ficou uma cicatriz, levou uma mordida de cachorro, teve, sabe, alguma coisa que remeta que daí essa cicatriz que ficou, ou essa marca, ou faz parte da história da família, ou faz parte de um processo, assim, de cura. Então, olha, realmente eu tenho essa cicatriz aqui na testa, por exemplo, porque eu caí de skate e tomei 3 pontos. Precisei receber 3 pontos. Então, trazer isso como, mas aquela marca que me identifica. É aquilo que torna o João, entendeu? Então, nesse contexto do hospital, de atendimento via SUS, a gente buscou apoio e a gente recebeu um apoio maravilhoso da Fundação Educar. Vou deixar todos os links aqui embaixo, né? O site do hospital, do Sobre a Par, tem várias formas de você ajudar o hospital, tem aplicativo para fazer doação, tem o site do Bazar, que eu já fiz vídeo, tem lá no meu Instagram falando sobre o Bazar do hospital, um vídeo bem legal. Tem o site da Fundação Educar e também vou deixar aqui para vocês o endereço da Escola Pandora, que fez as ilustrações de uma maneira extremamente delicada, amorosa. O livro ficou muito lindo. E com o apoio da Fundação Educar, a gente conseguiu a ilustração, né, da Pandora, e a gente conseguiu transformar esse livro nesse projeto social de domínio público. Então, a venda é proibida, tá? O livro não tá para venda. Mas todo mundo que tem internet, então você que está assistindo tem acesso à internet, você tem acesso ao livro. Como faz para acessar o livro e baixar e poder ler também no site da Fundação Educar? Tem que entrar no site da Fundação Educar, como eu falei, vou deixar para vocês aqui descrito. Entrando no site da Fundação Educar, tem uma aba lá, Biblioteca. Clica lá e escreve Marquinha, né? Porque o nome do livro é Você Já Tem Uma Marquinha? Clica lá, escreve Marquinha e o livro já vai aparecer. Se você puder olhar no celular, no tablet, no computador, folhear o livro online, é muito bonitinho, porque as páginas elas vão virando como se a gente estivesse folheando mesmo o livro em mãos. Olha que lindas as ilustrações. Mas você também pode baixar, então aqui para as professoras, para as escolas, fica aí essa dica, né? Vocês podem fazer o download do livro, pode imprimir o livro, e aí a professora tem aquela ferramenta para sentar em sala de aula. E por que o título ser uma pergunta? Justamente pensando assim numa oportunidade de sentar em sala de aula, uma roda bem gostosa no chão, a professora com as crianças, e perguntar: você já tem uma marquinha? Você já tem uma marquinha? Qual é a sua marquinha? Para que cada um vá falando. E aí pensar assim: nossa, será que a minha mãe tem? Será que meu irmão tem? Será que a minha prima tem?
para desmistificar um pouco essa questão da gente ter que olhar pro rosto de outra pessoa que tem uma marca e se impressionar com aquilo ou deixar aquela pessoa desconfortável. Então, a ideia é pra gente trabalhar isso como mais uma ferramenta de combate ao bullying e totalmente inaceitável. E fica aqui a dica para vocês. Se vocês têm algum professor, alguma escola, divulguem a história do livro. Ninguém está recebendo nada desse, totalmente sem fins lucrativos, mas a ideia é poder fazer com que esse livro alcance pessoas que a gente nem mesmo imaginava, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês que, por exemplo, eu tenho uma senhora que fez uma cirurgia, não é minha paciente, ela veio me agradecer depois do lançamento do livro, que ela fez uma cirurgia no nariz, removeu um tumor no nariz, mais ou menos nessa região, e ficou, ela ainda tá no processo de cicatrização, de remodelação, de todo aquele tecido. E ela falou que um ano depois eu lancei o livro, um ano depois da cirurgia dela. Ela passou um ano olhando no espelho, triste, pelo aspecto como ficou, porque ela não é como ela era antes. Mas depois que ela leu o livro, ela refletiu bastante, então ela veio me agradecer, porque ela falou que agora ela olha de outra maneira pra cicatriz dela. E é uma coisa que eu não tinha imaginado. Realmente, assim, a gente não tem noção do impacto positivo que a gente pode ter nas pessoas. Então, a ideia do livro é realmente ajudar. Eu quero agradecer imensamente o hospital onde eu trabalho, o Hospital Sobre a Par, que tanto me apoia, que me apoiou na ideia desse livro. E eu fico até emocionada de falar, porque realmente o hospital é um hospital muito diferenciado. Os profissionais, né, nós temos uma equipe multidisciplinar composta por diversos profissionais que são fantásticos, tanto na questão humana, né, o olhar que a gente tem com os pacientes, o diálogo entre as especialidades, entre as disciplinas diferentes, então a conversa, o trabalho em equipe que a gente tem, a parceria que a gente tem, realmente é muito gratificante você poder trabalhar num lugar onde todo mundo é bem acolhido, o paciente, a avó, os profissionais. Então eu queria deixar um muito obrigada ao hospital, essa é a marquinha que eu deixo para o hospital, a minha marquinha para o hospital, que mora no meu coração assim para sempre, e também agradecer imensamente a Fundação Educar, que foram assim fantásticos desde o primeiro momento que a gente entrou em contato e foi apresentar a ideia para eles do livro. E agradecer também a Escola Pandora, que eles fizeram essas ilustrações, eles transformaram assim o meu sonho em algo muito maior do que eu tinha imaginado. Ficou muito delicado, então eu vou deixar tudo aqui para vocês na descrição, para que vocês acessem o livro, para que vocês divulguem, compartilhem. Enfim, espero que vocês gostem e fica aqui a reflexão para vocês. Você já tem uma marquinha? Um beijo e até a próxima!